Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, fizeram a atividade da Olimpíada? Espero que sim, né? Então, antes da gente começar aqui um novo assunto, né? É sempre importante a gente reforçar esses combinados, porque semana que vem, se tudo correr bem, a gente já vai trabalhar com a plataforma plural. E eu reforço a importância do comprometimento de vocês em relação ao horário, acordar na hora certa, né? Estar online, acessando no horário de aula, vocês também já devem ter recebido o horário de aula. Então é muito importante você comparecer no horário e acessar, né, a plataforma, porque se você não fizer isso, você acaba ficando com falta. E a gente não quer isso, a gente quer que você participe, a gente quer que você consiga, através da sua presença, assimilar o conteúdo, né, e aprender de fato o que está sendo proposto. Outro pedido encarecidamente que eu faço é que vocês não deixem de enviar as atividades dentro do dia certo, para evitar problema de acúmulo, tanto para nós professores como para vocês, e claro, para facilitar a compreensão do conteúdo. Né? Então façam tudo direitinho. Agora a gente vai falar de genética, né? Nós vamos começar hoje. O objetivo dessa aula é eu apresentar para vocês os conceitos básicos de genética. E mais do que isso, a gente tentar associar esses conceitos a conteúdos e conceitos que nós já vimos ao longo do ensino médio, né? Primeiro e segundo ano. Então, eventualmente, talvez vocês se deparem com alguns termos que, pela falta do contato, vocês tenham dúvida, mas é só perguntar ou pesquisar, né? O livro de vocês também está aí para ajudar, tá? Então, nessa primeira aula, a gente começa falando do gene, né? O que é o gene? A gente fala de genética. Nessa representação esquemática aqui, nós temos um pedacinho de DNA, uma molécula de DNA, né? Uma fita dupla em formato de hélice. E o gene é justamente uma região, né? Uma região contendo uma determinada sequência de bases nitrogenadas que tem a capacidade de gerar um RNA funcional. O que é esse RNA funcional? Aquele RNA mensageiro, tá? Por exemplo, então você tem aqui o gene, né? Aí nós colocamos ele aqui, a fita de DNA se desenrola, dando origem a duas fitas simples de DNA, e essas fitas vão servir de molde para a síntese de uma molécula de RNA. Então, gene é aquela parte do DNA que contém informação para produzir um RNA funcional. Pode ser mensageiro, ribossômico ou RNA transportador. Tá? Então, sempre que a gente falar em gene, é uma região do DNA que compreende de uma base, de uma sequência de base nitrogenada, né? Começando numa base, terminando na outra. É um fragmento de DNA, uma sequência de bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina e timina, e guanina e citosina. A gente não pode deixar de falar do cromossomo. Nós vimos isso lá na primeira série, né? O cromossomo nada mais é do que a associação de DNA mais essas proteínas chamadas de histona. Então o DNA se enrola, né, nessas proteínas de maneira muito apertada, bem condensada, num processo que a gente chama de espiralização, tá? Tá aqui nesse esqueminha. Nós temos aqui o esqueminha de uma molécula de DNA. Essas esferinhas representam as histonas. Então a molécula, a fita dupla de DNA, ela se enrola sobre as histonas se enrolam sobre si e vai se formando, né, um arranjo extremamente condensado até formar um cromossomo que, via de regra, os livros trazem no formato de X. Então, se perguntar o que é cromossomo, né, DNA mais proteína, tá? Ó, como que isso acontece, né? Então, o DNA se enrola as histonas num processo chamado de espiralização, né, em forma de espiral, formando aí o cromossomo simples, tá? Aquele cromossomo em formato de X que a gente vê nos livros,
ele é, naquele formato, o cromossomo está duplo, mas normalmente ele fica em cromossomo simples. Então, qual que é a estrutura básica de um cromossomo? Ele tem um centrômero, que é uma região central, né, basicamente. Claro que isso muda dependendo do tipo de cromossomo, mas por convenção aqui nós vamos colocar ele no centro. E a partir do centrômero você tem dois braços, o braço superior e o braço inferior. Esse é um cromossomo simples, tá? Aí, para formar o cromossomo duplo, essa formação de cromossomo duplo acontece quando a célula está se dividindo. E quando a célula se divide, ela está duplicando seu material genético, seu DNA. Aí ocorre a formação do cromossomo duplo, que é em formato de X, né? O cromossomo duplo, que é em formato de X, como a gente está acostumado a ver nos livros. Aqui não está em X, porque o desenho que foi feito aqui é diferente. Mas eu tenho aqui ó, um cromossomo que está em vermelho e outro cromossomozinho aqui que está em preto. Isso aqui é só para mostrar, né, que um é resultado, é uma réplica do outro. Porque, de novo, o cromossomo duplo só é formado no momento em que a célula vai se multiplicar. Ela precisa duplicar tudo, né? Então, nesse caso, o cromossomo duplo vai ter dois braços superiores, dois braços inferiores e dois centrômeros, que nos livros a gente não percebe dois, que para ficar didaticamente mais ilustrado, eles colocam só um único ponto, né? Mas são dois centrômeros também, tá? Formando o cromossomo duplo. Aí, o cromossomo duplo, a gente passa a observar cromátides, que nós chamamos de cromátides irmãs. Na verdade, para ficar mais fácil, né, para você entender, a cromátide nada mais é do que cada cromossomo simples depois que, né, se você separa o cromossomo duplo. Então, cromátides a gente chama de cromátides irmãs, porque elas têm basicamente a mesma carga, as mesmas informações genéticas, né, visto que o cromossomo está duplicado, tá? Então, a cromátide nada mais é do que um cromossomo simples que se une com o outro, aí forma um cromossomo duplo, tá? Então, cromátide sempre é formada por braço superior, centrômero, braço inferior, e só é assim chamado de cromátide quando o cromossomo está duplo, tá? Só para recapitular aqui, diferença de célula diploide para célula haploide, né? Célula diploide é aquela que tem os pares de cromossomos homólogos característicos da espécie. A gente chama de célula diploide, né? A gente representa por esse símbolo aqui, né? Essa sigla, vamos assim dizer, que é 2N, tá? Exemplo de célula diploide são células somáticas, aquelas células que não são sexuais, aquelas células que não são gametas. A célula da pele, um neurônio, a célula da mucosa bucal, uma célula do fígado, a célula do pulmão. Então, células somáticas são células não sexuais. Todas as células não sexuais, todas as células somáticas são células diploides. Ela tem um número total de cromossomos da espécie. Por exemplo, a espécie humana tem 46 cromossomos. Todas as nossas células diploides normais devem ter esses 46 cromossomos. Quando é que a célula vai ter menos do que isso? Quando ela for chamada de célula haploide, que é aquela que não possui o cromossomo aos pares, só possui o cromossomo simples, tá? Só o cromossomo simples. E aí o único grupo de célula haploide são as células sexuais, as células gaméticas. Espermatozoide, aqui ficou errado, mas é espermatozoide, no caso do gameta feminino, e ovócito, gameta masculino da espécie humana. O que isso quer dizer? Que se o número total para ser diploide é 46, o espermatozoide deve ter 23 e o ovócito também 23, para quando ocorrer a fecundação na reprodução sexuada, o número total se configurar, que é 46, certo? O genoma, a gente conceitua esse termo, né, associando ele ao conjunto de moléculas de DNA de uma espécie. Então você tem o genoma da espécie Homo sapiens, você tem o genoma do Cariocar brasiliense, que é o nome científico do piqui, você tem o genoma do Felis catus, que é o nome científico do gato doméstico,
certo? Então é o conjunto de DNA daquela espécie, não de um único indivíduo. A gente tem no nosso DNA sequências de base nitrogenada que todo ser humano tem igual, mas tem aquelas que nós apresentamos diferentes. É por isso que nós somos, né, únicos do ponto de vista genético. Reforçando aqui a espécie humana, nós temos 23 pares. Se são 23 pares, ao todo são 46. Desses 23 pares, nós temos 22 pares de cromossomos autossomos ou autossômicos. O que são cromossomos autossômicos? São aqueles que não estão ligados à determinação do sexo. E aí faz parte aí do patrimônio genético como um todo da espécie. Por que eu estou falando que são cromossomos que não estão ligados àqueles que determinam o sexo? Porque nós estamos, desses 23 pares, um par é chamado de par de cromossomo sexual, que é aquele cromossomo, que é aquele par de cromossomo, né, que é encontrado em células da maioria dos organismos, que determina o sexo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Outro termo importante é o cromossomo homólogo, cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que são muito parecidos, tanto na forma, né, no seu formato, como também no seu tamanho, tá? Então eles têm que ter basicamente os mesmos, a mesma forma, ou pelo menos muito parecido, e também um tamanho bem aproximado. Nesse caso aqui nós temos um par de cromossomos homólogos simples, mesmo tamanho, mesmo formato. Aqui nós temos, né, um par de cromossomos homólogos duplos, mesmo formato, mesmo tamanho. E aqui não são homólogos, ó. São de tamanhos, né, e formatos diferentes, tá? Então, esses pares aqui que eu mencionei em cima, geralmente eles se pareiam com seu homólogo, tá? Com o seu par de cromossomo, que tem basicamente o mesmo tamanho e também, né, o mesmo formato, tá? Aqui, ó, quando eu falo de 23 pares de cromossomos, né, um totalizando 46, aqui nós temos 46 cromossomos paternos, 2 Ns, quer dizer que o indivíduo é diploide, tem um número total de cromossomos característico da espécie. Aqui também os 46 cromossomos maternos diploides, 2 Ns também. Significa que o indivíduo tem um número total de cromossomos característico da espécie. Durante a formação dos espermatozoides, que é o gameta feminino, e do ovócito, que é o gameta feminino, aliás, do espermatozoide, que é o gameta masculino, e do ovócito, que é o gameta feminino, essas células perdem metade do seu número de cromossomos e deixa de ser diploide, passando a ser haploide. Olha aqui, ó, N, ó, espermatozoide N com 23, ovócito N com 23. N mais N, 2N. 23 mais 23, 46. 23 indo do pai e 23 indo da mãe. Desses 23 pares, 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, que são aqueles que não determinam o sexo, e um par só é chamado de cromossomo sexual, tá? É esse par de cromossomo que determina o sexo do indivíduo. No caso da espécie humana, se for 2 cromossomos sexuais do tipo XX, o sexo é feminino. E se for um cromossomo X e um cromossomo Y, o sexo é masculino. Quem determina essa sexagem, né? O gameta masculino. O espermatozoide é que carrega. Durante a sua formação, ele pode ter, dentro dos seus 23 pares, um cromossomo X ou um cromossomo Y. Se for um cromossomo X e ele fertilizar um ovócito, aí vai dar origem a uma pessoa do sexo feminino. Se for um cromossomo Y que o espermatozoide estiver carregando, quando ele fecundar o ovócito, ele vai dar XX, vai dar origem a XY, vai dar origem a um indivíduo do sexo masculino.
o gameta feminino não interfere, né? Não determina. Quem é o gameta determinante é o gameta masculino. Isso daqui também a gente vai ver ao longo do curso quando a gente for falar de genética mais a fundo, tá bom? Agora vamos aqui aos conceitos básicos, né, de genética propriamente ditos, antes da gente começar a utilizar, a conhecer as principais leis de Mendel, as duas leis de Mendel, tá? Primeiro, locus gênico. Locus gênico, aqui nós temos um cromossomo simples, esquematizado, né? Locus quer dizer local, tá? É o local no cromossomo, a região do cromossomo onde você encontra um determinado gene. Olha aqui, local específico nos cromossomos onde estão situados os genes. O plural de locus, que é um que está escrito em latim, é loci, tá? Lembrando que gene é a unidade hereditária, aquele fragmento de DNA contendo uma informação para sintetizar um RNA funcional. Então, falou em locus gênico, é o local onde você encontra um gene, uma região do cromossomo onde você encontra um gene, tá bom? Aí nós temos genes chamados de genes alelos. Genes alelos são aqueles genes que, num par de cromossomo, né, eles se localizam no mesmo loco. Então, nesse cromossomo, você tem um alelo. A gente usa para representar os genes, né, letras, tá? Então, estamos utilizando aqui a letra A para o alelo. Vamos imaginar que esse gene aqui condiciona a cor do cabelo, por exemplo, né? Então, eles ficam na mesma região, né? Que, ó, são genes localizados em um locus semelhante e que condicionam o mesmo caráter. Então, esses dois genes são alelos, porque tanto esse gene desse cromossomo como esse gene desse outro cromossomo estão associados à cor do cabelo. Aqui também, vamos imaginar que a letra B esteja associada à cor dos olhos, por exemplo, né? Então, eles ficam praticamente no mesmo locus, né? Na mesma região do cromossomo, e são responsáveis pela mesma característica. No caso aqui, a cor dos olhos. Então, azão é alelo e bezão azão é alelo para a cor do cabelo e bezão para a cor dos olhos. Isso aqui é só um exemplo. Não estou dizendo que esses genes sejam para essas características, tá? Só utilizei como exemplo para facilitar aí. Olha aqui, a mesma coisa que eu falei no outro slide, né? Os genes alelos determinam as características nos organismos. Então você tem aqui, ó, o gene, né? O gene alelo, os alelos azão para formato do queixo, por exemplo, bezão para formato dos olhos e Czinho para cor dos pelos. Repare que apesar de estarem cromossomos diferentes, né? Cromossomos simples diferentes, esses genes ocupam a mesma posição no cromossomo, né? O mesmo local, o mesmo locus, tá? Professor, por que a letra B tá bezinho, a letra A tá azinho? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Como é que acontece essa diferença aí em relação a maiúsculo e minúsculo desses genes. Aqui, ó. Então, quando a gente, por que usa maiúsculo e por que usa minúsculo, né? Se os genes alelos forem iguais, a gente fala que o gene é homozigoto, tá? Homo, igual. Então, ou vai ser tudo maiúsculo, como tá aqui, ó, azão, ou vai ser tudo minúsculo, bezinho ou azinho, tá? Então, quando os genes alelos forem iguais, a gente fala que o gene é homozigoto. Pode ser ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Agora, quando os genes alelos são diferentes, olha aqui, ó, azinho, bezinho, diferente em que sentido? Quando os genes alelos for um maiúsculo e um minúsculo, aí a gente fala de heterozigoto. Tá vendo aqui, ó, diferente, né? Hétero vem de diferente, tá?
Aí fica azão, azim, bezão, bezinho. Isso é importante para vocês saberem interpretar os exercícios. Por exemplo, o exercício vai trazer assim, uma determinada espécie de soja é heterozigoto para a cor das folhas e homozigoto para a textura da semente, por exemplo. Aí ele vai te dar, claro que ele vai te dar as letrinhas que você tem que utilizar, né? Só estou te dando um exemplo de como que é importante você saber interpretar esses termos, tá? Então, se ela é homozigoto para flor, não sei como é que eu, vamos imaginar que é flor. Se ela é homozigoto para a cor da flor, então você vai utilizar ou azão, azão ou azim, azim, depende da letra que te der lá no exercício. Se ela é heterozigoto para a textura da semente, aí vai ser ou azão, azim ou bezão, bezinho, depende do que o exercício te der de letra, entendeu? Quando a gente fala em dominância, né, fala que o gene é dominante, a gente está falando que os dois se expressam. Então, se a gente falar assim, ó, determinado gene contém alelos dominante homozigoto. Aí você sabe que as letras são iguais. O homozigoto, lembra? Ou vai ser, como a gente está falando que é gene dominante homozigoto, aí vai ser tudo maiúsculo. Azão, azão. Falou em dominante, você já escreve a letra maiúscula. No gene dominante, os dois se expressam quando for homozigoto, ou se for heterozigoto, bezão, bezinho, só o dominante que vai se expressar, a característica que o dominante condiciona se expressa. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que azão, o alelo A, né, o gene A é responsável pela cor do olho castanho, o azão, o azão, né, o dominante. Então, se for azão, azão, o olho vai ser castanho. Se for azão, azim, vamos imaginar que tivesse um azão e um azim aqui, que cor que seria o olho? Castanho também. O azim, a característica, a cor do olho que o azim condiciona, vamos imaginar que é azul, né? Só vai ser expressa se ele aparecer em homozigose, ou seja, se ele aparecer os dois juntos, azim, azim. Sempre que um recessivo, uma letra minúscula, aparecer acompanhado de uma letra maiúscula, a característica da letra maiúscula é que vai ser apresentada. Tá? Por isso que ela fala dominante em relação à característica recessiva. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, no gene recessivo, para que ele se expresse, né, ele tem que estar em homozigose. Ou seja, ele tem que estar em dose dupla, azim, azim. Se for bezão, bezinho, ou azão, azim, o gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante, aquilo que eu acabei de falar, né? Sempre que for heterozigose, diferente, o que se expressa é a característica dominante. O que é a característica dominante? A característica representada pela letra maiúscula. Quando que a característica representada pela letra minúscula se apresenta? Quando o alelo aparecer em homozigose, azim, azim. Genótipo. O conceito de genótipo é muito simples, ó, conjunto de genes de um indivíduo. Então aqui nós temos, por exemplo, dois cromossomos simples com seus alelos, né, para diversas características, né? Vamos imaginar aqui. Então, ó, aqui você tem uma característica heterozigótica, heterozigótica, né, azão, azim. Então aqui o que vai se expressar? O que está em maiúsculo, né, o que está dominante. Bezão, bezão, se expressa também porque já está em homozigose dominante. Tá vendo? Os dois aqui maiúsculo, a gente fala homozigose dominante. Se for um maiúsculo e um minúsculo, heterozigose. Na heterozigose, sempre a característica da letra maiúscula é que se expressa. Quando é os dois minúsculos, a gente fala em homozigose recessiva. Sempre que tiver letra minúscula, associa a palavra recessiva.
A característica recessiva só se expressa em homozigose, tá? Quando os dois genes forem representados pela letra minúscula. E aqui Dzão, né? Igual a gente viu aqui no Bzão. A característica dominante prevalece. Então, o genótipo é esse conjunto de genes de um indivíduo, tá? Associado ao genótipo, né? Nós temos o fenótipo, que é como o genótipo é visto fisicamente, a aparência física e ou fisiológica de um organismo. Então vamos imaginar, por exemplo, que para a cor do olho azul tem que ser azim, né? E se for castanho tem que ser azão ou azim. Se o exercício falar assim, o indivíduo tem, para a cor dos olhos, ele tem o genótipo azim. Que cor é esse olho? Qual que é o fenótipo desse olho? Castanho, né? Que é a cor dominante. Agora, se falar, o indivíduo para a cor dos olhos tem o genótipo azim. Qual é o fenótipo do olho? Aí vai ser azul, né? Então, o fenótipo é como você observa, as características observáveis. E é muito importante a gente ressaltar que fenótipo é igual é resultado da associação de genótipo, da carga genética do indivíduo, né? Mais o ambiente em que ele vive. Por que eu estou reforçando isso? Vamos imaginar aqui. Você tem dois gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos idênticos. Então, se são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo material genético, tem o mesmo genótipo e mesmo fenótipo ora serem, tá? Só que aí eles foram separados. Um foi criado na Somália e o outro foi criado na Itália, em condições completamente diferentes, condições ambientais completamente diferentes. O resultado disso, 20 anos depois, né? Se você pegar o sangue desse e comparar com o sangue desse, o DNA vai ser o mesmo. Mas fenotipicamente falando, eles são diferentes porque eles foram submetidos a condições diferentes. A mesma coisa se você pega, por exemplo, deixa eu imaginar uma planta aqui, hortelã, que você consegue pegar muito fácil, né? Você pega dois galinhos de hortelã você enfia na terra e ele nasce. Pega dois galinhos de hortelã da mesma planta, então tem o mesmo material genético. Coloca na terra. Numa dessas, coloca um galinho em cada vasinho. Um desses vasinhos você fica com ele dentro de casa. E o outro você cultiva ele ao sol, né? Com o passar do tempo, você vai perceber que o vasinho que está dentro de casa, as folhas vão começar a ficar amareladas. Talvez o enraizamento vai ser mais demorado do que o enraizamento do que está ao sol. Então, apesar de terem o mesmo material genético, eles foram submetidos a condições ambientais diferentes e, consequentemente, o fenótipo se apresenta de maneira distinta, certo? É difícil falar disso de maneira não presencial, né? Mas a gente tenta aí falar da forma mais prática possível. Esse conteúdo vai ter muitas dúvidas, né? Não é um conteúdo tão fácil como os outros que a gente viu, exige um pouco mais de concentração. Então eu espero que vocês tenham assistido até aqui e de novo, se tiver dúvida, é só falar. Eu acho que acabou, deixa eu ver aqui. Acho que acabou mesmo. Tá bom, viu, gente? Um abraço. Até breve.